Olá pessoal, hoje no Segundo Guerra, aqui no Nesf, vamos falar dos jogos de ida do Campeonato Paraense de Futebol Profissional em sua fase de quartas de final. 3 empates, apenas o Paysandu venceu e erros, questionamentos com relação à arbitragem dos jogos, aqui para você. A bola voltou a rolar no Campeonato Paraense, quartas de final no sábado, no Diogão em Bragança, Caeté 1, Remo 1. Paulinho marcou para o Caeté no primeiro tempo, Bruno Alves de pênalti empatou no segundo tempo. Foi um jogo difícil, truncado, sem muita qualidade e isso inclusive incomodou o torcedor do Clube do Remo. Na primeira etapa, houve um lance agudo do Bruno Alves pela direita, que foi tocado na área e o árbitro mandou seguir o lance e os jogadores do Remo questionaram bastante, inclusive ao final do primeiro tempo, cobrando uma suposta penalidade máxima. Um lance limítrofe que o árbitro, na sua interpretação, entendeu não ter sido pênalti. A intensidade do jogador do Caeté não foi suficiente para derrubar o atacante do Clube do Remo, mas houve a contestação do Leão Azul. Na segunda etapa, o árbitro acabou marcando um pênalti inexistente. A bola bateu no rosto do zagueiro Cassiano, mas o Marco José apontou para a penalidade máxima que o Bruno Alves converteu. Isso gerou inclusive uma nota oficial de protesto do Caeté com relação à arbitragem do jogo de sábado. Mas o placar, a igualdade, demonstra exatamente o que foi o jogo. Um jogo muito parelho, muito equilibrado, o Remo não se ajustando mais uma vez, é o 5º empate consecutivo. Agora, terça-feira, o jogo da volta no Baenão, às 20 horas, e o Remo pode ter já, para começar o jogo, o Maciel como opção para o meio e quem sabe o Brenner voltando ao comando de ataque. Se assim for, o Remo vai enfrentar o Caeté com Vinícius, Ricardo Luz, Everton Senna, Marlon e Leonan, que aliás foi muito bem no jogo em Bragança, o Shoa, Pingo, Marciel e Eric Flores, Bruno Alves e Brenner. Mas o Raul também está aí pronto para entrar se o Brenner não tiver condições. Lembrando, empate, decisão dos tiros livres da marca do pênalti. Aliás, empate foi o que aconteceu em Marabá. Águia e Castanhal ficaram no 0-0, cada um reclamando uma penalidade máxima a seu favor. Mais questionamentos para a arbitragem que foi do Gustavo Ramos Melo. O jogo foi lá e cá, mas de certa forma demonstra com clareza esta igualdade. Foi apertado também, jogo equilibrado, o que deve se repetir no jogo de terça-feira no Souza a partir de 3 da tarde. Mesma situação, empate no jogo, penalidades máximas para definição. No domingo pela manhã, o jogo de muitos gols. Aliás, um gol aos 45 segundos. Genilson fez 1-0 para o Paysandu. Paysandu e Tapajós, ou Tapajós e Paysandu, Tapajós era o mandante, fizeram um jogo de 7 gols. 3 para o Tapajós, 4 para o Paysandu. Logo depois do gol do Genilson, o Tapajós empatou com o Bambelo, que foi o nome do jogo. Depois o Paysandu deslanchou no primeiro tempo. Fez 2-1 com o Danley, fez 3-1 num gol contra do Felipe Macena e parecia ter o jogo administrado, pois o Tapajós voltou com tudo no início da segunda etapa. Bambelo fez o segundo, sofreu uma penalidade contestada pelos jogadores do Paysandu, também um lance limítrofe. O árbitro confirmou a penalidade máxima, Joelson Nazareno, e o Otávio bateu com categoria empatando o jogo. Partida ficou igual, o Paysandu buscando o gol, o Tapajós contra-atacando, sendo reativo. De repente, nos acréscimos, a bola sobrou para o Polegar e ele desempatou o jogo fazendo 4-3. Mas na origem do lance, houve falta do Yuri em cima do jogador do Tapajós, que a arbitragem não percebeu, mandou seguir o lance. Paysandu venceu, contestação do Tapajós com relação à arbitragem. A arbitragem roubou a cena nesta rodada de ida das quartas de final. Agora, o Paysandu joga por um empate, quarta-feira, contra o Tapajós na Curuzu, às 8 da noite. E o técnico Márcio Fernandes, apreensivo com o seu setor defensivo, são 11 gols em 3 jogos, pode até fazer alguma alteração.
Vamos ver se o João Paulo terá condições de voltar a jogar. Ele não pôde atuar lesionado. Da mesma forma, o Mikael, o Robinho segue em tratamento. Então, o Márcio Fernandes, se mexer na zaga, pode colocar o Everton, mas ele foi muito mal no jogo contra a equipe do CSA. Então, possivelmente o Paysandu deve jogar com Elias Kurzel, Igor Carvalho, Genilson, Marcão e o Patrick Bray. Mikael, se puder voltar, ou então o próprio Bileu, tem também o Denis Pedra como opção, Ricardinho e José Aldo, Marlon, Danley e Dioguinho, ou Marcelo Toscano, porque o Dioguinho também não se ouve bem no jogo. A partida foi equilibrada, mas o Paysandu mostrou uma desatenção, um apagão defensivo que deixou o técnico Márcio Fernandes muito preocupado. E tivemos finalmente o jogo da tarde de domingo em Bragança, o empate entre Bragantino e Tuna, 1-1. A Tuna largou na frente com Paulo Rangel e o Gulha empatou ainda no primeiro tempo. Foi outro jogo equilibrado e teremos de novo uma partida com o mesmo perfil no Souza na quarta-feira. E a mesma situação, empate de novo, tiros livres da marca do pênalti. Na verdade, o Parazão vive um momento de decisão e mostra também um equilíbrio absoluto nessas disputas. Até o jogo que o Paysandu venceu foi igual até os acréscimos para mostrar como as partidas estão equilibradas. É a reta final do campeonato e esses erros de arbitragem têm gerado muito debate, muita discussão, muita polêmica e isso precisa ser minimamente ajustado. Vamos ver o que vai acontecer na rodada de volta das quartas de final do Parazão. É isso, amigos. Até a próxima.